Olá, pessoal, nossa 21ª aula de matemática, resolução de problema 7, a quantidade de soluções de um problema. Nessa aula nós vamos analisar as diferentes estratégias para a resolução de situações problema. Essa aula se encontra na página 92 da sua apostila. Antes, o professor trouxe aqui para vocês alguns exemplos de situações problema onde nós temos falta ou excesso de dados. Nós vamos fazer juntos a análise dessas situações problema, tá? Vamos lá para a primeira. Seu Manuel fez 200 de pães. Vendeu a metade. Quanto ele faturou? Quais são as informações que eu tenho? Fez 200 de pães, vendeu a metade. O que eu quero saber? Quanto ele faturou. É possível responder a pergunta com essas informações que eu tenho? Não. Não é possível por quê? Porque saber quanto ele faturou é saber quanto ele ganhou. Eu não sei o valor dos pães. Como eu posso saber quanto ele ganhou? Eu sei quanto ele vendeu. Mas a pergunta não foi essa, né? Segunda situação. Eu tenho 3 pessoas que moram no mesmo prédio. Maria, Luciana e Renata. A Maria mora 5 andares acima de Luciana e Renata 3 andares abaixo de Maria. Em que andar cada uma mora? É possível responder essa questão em que andar cada uma mora? Não é possível, porque me falta uma referência de uma das 3 aqui. Eu preciso de uma referência em relação ao prédio todo, em relação ao prédio que elas moram. Eu não tenho nenhuma referência em relação ao prédio. Eu sei que uma mora 5 andares acima da outra e a outra 3 andares abaixo. Mas eu não tenho uma referência do prédio. Então é uma situação problema que me falta uma referência para que eu possa responder essa questão. Então me faltam informações. Eu tenho falta de dados. Depois, Manuel precisa emagrecer 20 quilos. Ele está pesando 90 quilos e já perdeu 7. Quantos quilos ele ainda deve perder? Então eu sei que ele está pesando 90 agora, né? Já perdeu 7. Quantos quilos ele deve perder? Pessoal, nessa situação problema eu tenho informação a mais. Eu não perguntou para mim quantos quilos ele tinha, não perguntou para mim com quantos quilos ele vai ficar. Então é desnecessário eu saber quantos quilos ele está pesando, né? Se ele já perdeu 7 e ele precisa emagrecer 20, quantos ele precisa perder? Então bastam essas 2 informações para eu resolver a situação problema. Essa informação aqui, ela está em excesso, é uma informação a mais. Eu não tenho necessidade dela para resolver essa situação problema. Ok? Número 4. Então, eu sei que ele precisa, né? Eu vou querer saber quantos ele precisa perder. A questão 4. João foi ao supermercado e fez compras, né? Ele comprou 2 quilos de arroz, 3 quilos de açúcar e 3 pacotes de bolacha. Quanto ele pagou pelas bolachas, né? Cada pacote custou uns 50. Então, eu quero saber o valor pago pelas bolachas. Me bastam para resolver essa situação problema as 2 últimas informações. A informação a respeito do açúcar e do arroz são informações desnecessárias, tá bom? Importante quando vocês lerem uma situação problema que vocês anotem as principais ideias, façam um esquema, assim como o professor fez aqui, para que você realmente observe quais são as informações que são importantes para a resolução da situação problema. Ou se falta alguma informação, tá bom? Retomando rapidamente na aula anterior, nós falamos de como se resolve um problema. Lembra? Compreender o problema, elaborar um plano, executar o plano e fazer a verificação dos resultados. Vamos para a página 92 da sua apostila. A quantidade de soluções de um problema. Existem problemas matemáticos que possuem várias e infinitas soluções. Quer dizer, você tem 1000 jeitos de resolver, né?
infinitas soluções. Várias e finitas. Você só tem alguns meios para resolver, não existe outro jeito, né? Só tem um caminho a ser feito e outras que não possuem solução. Vocês terão aqui hoje 3 situações, né? A, B e a C. Vocês terão que identificar qual possui várias soluções, qual possui uma solução e qual não possui solução. A, a B e a C. Uma das 3 se encaixa aqui, cada uma se encaixa em uma, certo? Depois, número 2, por que as resoluções a seguir não solucionam o problema da idade da monitora de natação? Veja que aqui nós temos 4 cálculos: uma adição, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão. Nenhum desses cálculos soluciona o problema da idade da monitora de natação. Por quê? Você vai precisar responder o porquê, certo? E depois, por que a resolução a seguir não é a solução do problema das figurinhas de jogadores? Por que essa resolução não resolve o problema das figurinhas, né? Volta lá as figurinhas de Helena e Mariana, tá bom? Por fim, o problema dos bonés dos irmãos. Por que a resolução A está incorreta e a resolução B quase correta, né? Vocês vão ter que explicar. Aqui vocês vão ter que escrever por quê, vocês vão ter que explicar, pegar essa resolução e explicar onde está o erro, tá bom? Muito bem, bom trabalho para todo mundo. Anotem no caderno aí, anotem as informações para que você possa refletir e elaborar uma estratégia de resolução dessas situações problema e responder as questões. Bom trabalho para todo mundo!